As brigas na Série C estão afunilando e nesse vídeo vamos mostrar aqui como tá a tabela de classificação após 15 rodadas. Faltam 4 apenas e dá minha opinião aí sobre como será aí a sequência da competição. Quais os blocos dessa competição. Já agradeço a sua presença aqui no canal, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos lá, tabela aqui da Série C com um Caxias avassalador, né, 33 pontos, líder absoluto, extremamente disparado lá na frente de todo mundo e para mim deve se consagrar aí como o melhor time da competição. Né, pelo menos nessa primeira fase. A gente sabe também, obviamente, que quando chega na segunda fase as coisas mudam. No ano passado o Botafogo da Paraíba foi o primeiro colocado da primeira fase e não subiu. O Remo foi o 8º colocado da primeira fase e subiu, tá? Então, não quer dizer muita coisa a sua posição na primeira fase em relação à segunda fase, né? É outro campeonato, mas claro que você demonstra força na primeira fase, você mostra as suas armas ali e você dá confiança para o seu time, mas tem que entender que é outro campeonato. O importante é estar entre os 8, aí depois é outro campeonato, né? Mas enfim, o Caxias vem aqui com 33 pontos, né? Para mim é o time lá do primeiro bloco, o único time do primeiro bloco. Claro que a Ponte Preta também vem fazendo um grande campeonato, bem consistente, mas já se afasta um pouco aqui da equipe do Caxias, né? Fica aí num bloco, no caso aqui a Ponte, o Náutico, Londrina e São Bernardo, acho que ficam aí em outro bloco do campeonato que são das equipes que já estão com a classificação encaminhada, não garantida, não matematicamente, mas encaminhada. Né? Tem uma gordurinha ali, o São Bernardo, por exemplo, que é o 5º colocado, o pior entre esses 4 que eu citei, o São Bernardo está a 5 pontos de distância da equipe do Floresta, que está fora do G8, né? Então precisaria o São Bernardo empatar um jogo e perder outro, e o Floresta ganhar 2 seguidos, para poder empatar em pontos com o São Bernardo. Certo? Então, para mim já começa o outro bloco a partir do Brusque, que é o 6º colocado, com 22 pontos. E aí ele tá a 2 pontos do Ituano, que é o 10º colocado. Então, um tropeço do Brusque pode fazer com que ele despenque aqui na tabela. E hoje a gente tem o bloco do Brusque, Ipiranga, CSA, Floresta e Ituano. Esses 5, para mim, são os times que estão atualmente inseridos na briga por 3 vagas aí, essas 3 vagas aqui, né? Então estão esses 5, tá? E aí depois a gente já chega no Confiança, que tem 17 pontos, subiu 7 posições nessa última rodada, né? Olha como tá equilibrada essa parte de baixo, né? Então assim, você já tem aí o Confiança com 4 pontos de diferença para a equipe do CSA, por exemplo, e aí são 2 rodadas em que precisa ter tropeço de pelo menos 3 desses 5 times aqui, né? Precisam perder 2 jogos seguidos e o Confiança ganhar 2 para poder ultrapassar, para poder chegar. Na verdade, por exemplo, o CSA precisaria perder seus 2 jogos e o Confiança ganhar um e empatar o outro, né? Mas enfim, hoje, acho que o Confiança, por exemplo, ele não está atualmente exatamente nessa briga. Pode ser que se insira nas próximas. O Confiança, Guarani, Maringá, ABC, pode ser que se insiram. Pode ser que a rodada venha a ajudar, né? Mas hoje, acho que a partir do Confiança, a gente chega no outro bloco, que vem até o Itabaiana, com 17 pontos. 17, 16 e 15 pontos. O Itabaiana ganhando um jogo pode vir a 18 e ultrapassar o próprio Confiança. Se o Confiança ganhou 7 posições, o Itabaiana pode ganhar as mesmas 7 posições na próxima rodada. Depende dos resultados dos seus adversários, certo? Mas, enfim, acho que são aí as equipes que estão brigando para fugir dessa zona de rebaixamento, né? E aí a gente chega no último bloco, Retrô e Tombense, que são equipes que estão querendo, pensando e precisando vencer para poder dar um salto e voltar à briga contra o rebaixamento. Porque hoje o Retrô
ganhando o seu jogo na próxima rodada, precisa de tropeços aí do Figueirense, Anápolis, Itabaiana ou Botafogo. Mas o Retrô tem menos 12 de saldo, né? Então não passa o Botafogo. É surreal pensar isso. O Retrô precisaria fazer 12-0 e o Botafogo perder de 1-0 para poder o Retrô passar na próxima rodada. Mas com derrota de Figueirense, Anápolis e o Itabaiana também, porque o Itabaiana tem a mesma quantidade de vitórias e questão de critério de desempate, difícil o Retrô ultrapassar. Então, com derrota de Figueirense, Anápolis e Itabaiana e vitória do Retrô, o Retrô sairia da zona. Mas hoje o time do Retrô tem muita dificuldade, então é complicado a gente pensar no time do Retrô escapando. Mas, enfim, gente, é só pra gente ilustrar como tá aí a tabela de classificação. Vários times aí ganhando muitas posições, então uma rodada ela pode fazer você despencar. O Botafogo poderia, na rodada passada, ter ultrapassado o próprio CSA, né? Mas perdeu e o CSA entrou no G8. Perdão, o Botafogo poderia estar aqui em 10º colocado com 19 pontos. O CSA teria ficado com 18 em 11º, Floresta estaria com 21, Ituano 20 e o Botafogo aqui na 10ª posição. Mas com a vitória do CSA, o CSA dá uma subida ali, né? Então assim, gente, é claro que eu tô falando aqui no momento atual da tabela, né? Então, para mim agora o São Bernardo e assim, acho que do São Bernardo para cima realmente vão ser times que vão estar na próxima fase. Do Brusque até o Ituano são times que estão exatamente nessa briga direta por vaga no G8, tá? O Confiança na próxima rodada pode ultrapassar o próprio Ituano, certo? Mas que não entra ainda no G8. Então, por isso, não está inserido nessa briga agora. Pode ser que na próxima rodada esteja, né? E do Confiança até o Itabaiana, a gente tem outro bloco aqui, né? Confiança, Guarani, Maringá, ABC, Botafogo, Figueirense, Anápolis e Itabaiana. Para mim é outro bloco, porque aí são 7, né? 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. São 8 times que estão separados por 2 pontos apenas. Certo? Então, para mim, esse é outro bloco que a gente tem aí nessa Série C, tá bom? Claro que tudo pode acontecer. Pode ser que o Tombense resolva ganhar seus jogos, o Retrô também, e disparem aqui, consigam se salvar. Pode ser que algum desses times aqui, ó, Londrina, São Bernardo ou Náutico, enfrentam uma crise sem tamanho e acabem perdendo os seus últimos 4 jogos e acabem na última rodada lá ficando dependendo de resultados para poder se classificar. Tudo pode acontecer, é futebol, a gente sabe disso, né? Mas que hoje a gente tem esses blocos que eu citei aqui. O Caxias como já classificado, garantido. Ponte, Náutico, Londrina e São Bernardo com uma situação encaminhada. Brusque, Ipiranga, CSA, Floresta e Ituano brigando ferrenhamente por essas últimas 3 vagas, né? 2 vão ficar de fora. E Confiança, Guarani, Maringá, ABC, Botafogo, Figueirense, Anápolis e Itabaiana com medo aí da zona do rebaixamento, né? Querendo fugir dessa situação aqui. E Retrô e Tombense numa situação mais complicada para tentar se salvar, né? Então, para mim, são os blocos aí que se formaram até agora na Série C e que daqui para frente, com certeza, podem mudar, tá bom? Mas, enfim, pessoal, é isso. Quero a opinião de vocês também aí sobre essa sequência final aí da Série C. E é isso, meus amigos. Vamos que vamos. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e até a próxima, meus amigos. Valeu.